sou Renata Levi, das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestidinho temático de Natal, com tecido sublimado, feito por mim e impresso em cetim bucol. Neste momento nós não estamos ainda disponibilizando para venda os tecidos sublimados, mas já estamos em processo de começar a fazer sublimação. Então daqui para frente, quando eu postar um vestido com tecido sublimado, o tecido terá sido feito por mim, será um desenho exclusivo Dona Fada e estará disponibilizado para a venda. Avisaremos assim que começarmos a fabricação. Este vestido é um vestido de modelagem e costura muito simples, ele não tem carcela, tem a parte da cintura mais larga para poder passar pelo ombro da criança. Passará justinho, mas passará. É um vestido muito simples mesmo, como eu disse, e acredito que é apropriado para as pessoas que não têm muita prática. Neste vídeo nós estaremos mostrando uma maneira um pouco diferente de fazer o acabamento interno, que também é mais fácil do que o habitual e também deve ser mais simples para os iniciantes. O molde é disponibilizado gratuitamente, como a grande maioria dos nossos moldes, e pode ser encontrado em link na descrição do vídeo. Nesta mesma descrição, vocês encontrarão também todas as demais páginas do Dona Fada, inclusive o WhatsApp para a venda de moldes e em breve para a venda dos tecidos também. Eu quero esclarecer aqui que o único WhatsApp que Dona Fada tem é o WhatsApp cujo número está na descrição deste vídeo. Nenhum outro. Estou sentindo necessidade de dizer isso porque algumas pessoas estão usando o nome Dona Fada para vender seus próprios moldes ou os moldes gratuitos Dona Fada. Então eu peço a vocês que tenham muito cuidado quando forem fazer compras pela internet, porque pessoas de caráter duvidoso não faltam. Então vamos deixar bem claro, as páginas oficiais Dona Fada são as que vocês encontram na descrição dos nossos vídeos. O WhatsApp é o que vocês encontram na descrição deste vídeo, dos outros vídeos e das páginas Dona Fada, nenhum outro. Não temos grupos em WhatsApp, não temos pessoas autorizadas a vender nossos produtos, nenhuma, além da pessoa que vocês vão encontrar no WhatsApp aqui fornecido, que é a minha filha. Bom, dito isso, vamos começar a nossa costura de hoje, que como eu disse é bem simples. Vamos lá? O que nós vamos cortar para fazer esse vestido? Nós vamos cortar a parte das costas na dobra do tecido duas vezes, tecido principal e forro. E nós vamos cortar a parte da frente, o molde vem sem margem para abotoamento. Você pode fazer o abotoamento na frente ou nas costas. Eu vou fazer uma forma diferente de abotoamento aqui para mostrar para vocês e vou fazer na frente. Então nós vamos cortar 4 vezes tecido principal e forro, mas nós vamos cortar com apenas 1 centímetro a mais aqui na margem do abotoamento, porque nós vamos fechar um trecho e deixar o resto aberto. Depois que nós fechamos os ombros do forro e do tecido principal, nós vamos colocar um sobre o outro e vamos costurar cavas e decote. A parte aqui do centro nós não vamos costurar. Eu usei aqui a tesoura de picotar em vez de fazer os piques que nós normalmente fazemos. Para quem não conhece, a tesoura de picotar é isso aqui. Ela tem um serrilhado no corte e faz esse tipo de picote. Não deve ser cortada muito próximo da costura e deve ser usada com muito cuidado, porque é muito fácil você cortar a linha com uma tesoura de picotar. Outra informação importante, depois que nós virarmos para o lado direito, nós vamos ter que fazer uma costurinha rebatida na bordinha de todos os locais onde nós usamos a tesoura de picote.
porque com o tempo, com as lavagens, a tendência dela é soltar a linha. Eu já fiz essa experiência, já fiz esse teste, tá bem? Ela solta com bastante mais facilidade do que quando a gente faz só os piques. Então, voltando, nós costuramos, deixamos aqui o centro da frente aberto e vamos agora virar para o lado direito, puxando pelos ombros. O ombro é bem largo, não tem dificuldade nenhuma para passar. Uma vez virada para o lado direito, antes de nós darmos seguimento, nós vamos passar a ferro assentando muito bem assentadinho todas essas costuras. Nós passamos, assentamos todas as costuras. Aqui no centro, vocês se lembram que nós deixamos sem costurar. Então, nós viramos aquele centímetro de margem de costura que nós deixamos ao cortar a pala, nós viramos toda para dentro, tecido principal e forro, e passamos a ferro vincando dos dois lados. Agora nós vamos virar e vamos alinhar aqui, olha, o decote, tá bom? Não a parte de baixo. Nós vamos alinhar aqui o decote e vamos marcar a abertura que nós vamos deixar. A intenção aqui é exclusivamente deixar fechada essa parte de baixo, separadamente forro de tecido principal, porque eu quero mostrar um acabamento aqui diferente para vocês. Então, nós vamos determinar a abertura, que será o suficiente para passar a cabeça da criança e mais alguma coisa. E vamos marcar aonde nós vamos fechar. Então, pegamos aqui, por exemplo. Vou colocar um alfinetinho aqui só para dar essa primeira marcada. A mesma coisa, e no mesmo local, nós temos que marcar o forro. Então, aqui eu vou costurar do começo do alfinete para baixo. E para fazer isso, eu vou virar aqui para o lado avesso, vou alinhar os frisos que nós fizemos. Opa, a marquinha do alfinete deve estar aqui ainda, não faz mal que eu soltei ele demais sem querer. E vou costurar então daqui para baixo, alinhando direitinho as costuras, sobre o friso que nós fizemos. A mesma coisa nós faremos do lado de lá, a mesma distância que nós deixamos do decote para baixo aqui no forro, nós deixaremos o decote para baixo no tecido principal. E costuraremos, lembrem-se, sobre o friso que nós fizemos. Retrocesso aqui, forro e tecido principal. Agora que nós fizemos a costura, como eu indiquei para vocês, costuramos forro, costuramos tecido principal separadamente. Estamos com ambos aqui separados. Nós podemos então determinar o acabamento que nós faremos na abertura aqui da frente. Você pode colocar azelhas, eu fiz aqui as azelhas e normalmente quando eu faço eu já costuro antes de colocar, tá bom? É uma dica para vocês, facilita. Tô pondo aqui meio a olho só para vocês terem uma ideia, tá? Porque eu ainda não sei se eu vou fazer com azelha ou com fitinha. Vocês já sabem porque viram na inicial, mas nesse momento eu ainda não fiz a inicial do vídeo. Então, se a gente colocar a azelha, ele vai ficar assim. Colocamos as azelhas de um lado, colocamos os botõezinhos do outro. E depois de colocada a azelha, nós vamos costurar ao redor da abertura toda para fechar. Ou podemos colocar também fitinha e dar lacinho. Como temos no vestido de manga copinho, que as costas é fechada com lacinhos. Fica uma gracinha também. Neste caso, nós colocaremos as fitinhas dos dois lados, para depois poder amarrar e dar o lacinho.
Bem, por que é importante que a gente faça dessa maneira como eu estou indicando para vocês? Porque eu quero forro e tecido principal soltos, porque eu vou mostrar uma maneira um pouquinho diferente da gente fazer o acabamento. Então agora, já com tudo fechadinho aqui, nós vamos fechar as laterais. E as laterais nós fechamos como sempre. Alinhamos aqui a costura da cava e vamos costurar de cima a baixo, fechando as duas laterais. E eu acabei optando por colocar os lacinhos. Eu cortei tiras de 30 centímetros, dei os lacinhos e agora eu vou cortar as pontinhas no tamanho que eu quero. Bem, para nós colocarmos a saia, eu vou dar uma dica para vocês de um modo diferente de colocação para o acabamento interno, porque muita gente tem dificuldade. Algumas pessoas têm mencionado para mim que elas colocam a saia, como eu indico, no lado direito do tecido. E na hora de fazer o acabamento pelo lado avesso, ou sobra tecido ou falta tecido. Isso geralmente acontece na hora que você vai fazer a volta para fazer o acabamento. A hora que você vira aqui, as pessoas ou puxam muito ou enfim, juntam o tecido, então ele acaba ficando diferente do tecido de cima. Uma outra razão também é usar tecidos diferentes, tecidos que têm elasticidade diferente. Embora o tricoline em geral não tenha elasticidade, né, o que é 100% algodão, eles têm uma certa maleabilidade. E os tecidos mais encorpados, eles são menos maleáveis do que os menos encorpados, mesmo que sejam 100% algodão ou 100% poliéster. Neste caso aqui, eu estou usando, por exemplo, o tecido sublimado e sublimação, vocês sabem, tem que ser feita em tecido 100% poliéster, senão ela fica feia. Em tecidos que tem muita porcentagem de algodão, ela nem pega, você coloca, ela fica pouquinho, lavou, desbota. Então, os tecidos sublimados, bonitos, duráveis, são 100% poliéster. O que eu faço? Eu forro com tricoline, que é 100% algodão, tricoline que foi lavada, não lavada exatamente, foi molhada, deixada de molho para encolher tudo que tinha que encolher, e depois eu uso. Como nós vamos fazer a colocação dessa saia, que é uma saia que não tem carcela, nós vamos colocar a saia inteira aqui em volta pelo lado direito. No lado avesso, que é o nosso forro, o que eu fiz? Eu fiz uma dobrinha pequena, tipo meio centímetro, e passei um zigue-zague ao redor da pala toda. Eu fiz um acabamento como o que a gente faz quando a gente coloca um revel. A gente dobra a beiradinha e passa um zigue-zague. Então eu dobrei a beiradinha para dentro, para o lado avesso do forro, e passei o zigue-zague. E agora nós vamos colocar a saia aqui no lado direito, no tecido principal. E aqui está. Nós costuramos as duas laterais da saia, passei os 2 fios de franzir na frente, os 2 fios de franzir nas costas. Vou virar para o lado avesso. Nossa pala está virada para o lado direito, nossa saia, o lado avesso, nós vamos voltar para o lado direito. Marcamos o centro da saia. E vamos alfinetar o centro da nossa saia no centro da pala. No caso da parte da frente da pala, é a costura que nós fizemos. Alfinetamos. Vamos alfinetar agora a costura da lateral da saia na costura da lateral da pala, observando que nós estamos alfinetando apenas no tecido principal. O nosso forro está aqui soltinho. Do outro lado faremos a mesma coisa, alfinetamos lateral com lateral
E vamos agora franzir a primeira metade e a segunda metade até alcançar a extensão que nós precisamos. Na parte das costas, nós faremos exatamente a mesma coisa. E depois de toda alfinetadinha a saia já franzida, passaremos uma costura, passaremos um overlock ou zigue-zague, viraremos essa costura para o lado de dentro e passaremos uma costurinha de reforço, um rebatido pelo lado da pala. Nós costuramos a saia, viramos para o lado da pala e rebatemos a costura aqui bem rente ao franzido. O nosso lado avesso já está com o forro costuradinho, com uma barra feita no forro. Então, para as pessoas que acham mais dificultoso fazer como eu ensino em outros vídeos, faça dessa maneira. Olha, nós estamos aqui com a barrinha feita. O que você faz agora? Você vai alinhar aqui as laterais, dar um pontinho. Vou colocar um alfinetinho só para vocês verem. Alinhou a lateral. Dá um pontinho aqui à mão. Vai ali do outro lado, alinha a lateral aqui do outro lado. Faz a mesma coisa, dá um pontinho à mão. Com as laterais aqui alinhadinhas, você simplesmente vai agora dar um pontinho aqui no meio e um pontinho aqui de cada lado. Para as pessoas que não tiverem atrasadas com a costura, pode fazer esse acabamento à mão. Na verdade, nos meus vestidos, antes de costurar, eu faço todo o acabamento à mão. Depois eu costuro pelo lado direito. Neste caso, você não precisa. Nós já fizemos o acabamento aqui de dentro, rebatendo essa costura na pala. Então, agora é só dar um pontinho, um pontinho, um pontinho. Aqui você dá mais 2 pontinhos. E na parte da frente, a mesma coisa. Um pontinho e mais 2 pontinhos ao lado do centro. E pronto, vai ficar com um acabamento super bonitinho. Desta maneira como vocês estão vendo, as costuras vão ficar embutidas e é bastante mais simples do que o que nós fazemos dobrando, alinhando e depois costurando. Aqui ele não fica às vezes perfeitamente alinhado, mas ele fica embutindo a costura de qualquer maneira. Não fica em absoluto um acabamento feio ou mal feito. Fica bem feitinho, fica bonitinho também. E pelo lado direito, nosso vestidinho está assim. Eu vou cortar agora as tirinhas e vou fazer a barra aqui na saia. E o vestido estará pronto para a gente ver ele todo feitinho, bonitinho. Acabamos então a nossa costura de hoje. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.